Olá, que bom mais uma vez estarmos juntos tratando desse tesouro precioso que é a Epístola de São Paulo aos Romanos, né? Nós estamos ali indo para o final do capítulo 7 e cada versículo é uma verdadeira gema preciosa, como se fosse uma joia para nós. Por isso que não há muita pressa em terminar o capítulo, porque são verdades espirituais que a gente precisa meditar nessa carta que mudou o mundo. E nós estamos agora na mensagem número 35. Nós vamos ver hoje o versículo 14 ao 17. E o título que eu estou dando é Eu não consigo fazer o que eu quero. Exatamente isso, né? Só para recordar, nós estamos tratando sobre a lei de Deus, que é pura, santa, maravilhosa, é boa, né? Mas que é tudo de bom que o ser humano pode ter recebido, só que dentro do ser humano existe um poder maligno chamado pecado, né? Que pega o mandamento da lei, nos engana e atua com mais força, né? Nós temos conversado sobre isso, que a natureza humana, infelizmente, irmãos, ela é insaciável, principalmente por causa da cobiça que existe no coração humano. Então o pecado sempre vai aproveitar esse mandamento, né? Deus fala, não cobiçarás, para atiçar a cobiça. Então, fique muito claro que a lei é santa, a lei não é pecado, mas conforme o apóstolo Paulo está trazendo esse tratado para a gente, ela manifesta o pecado, mas não é responsável por ele. As exigências da lei são justas, santas, boas. Se nós não tivéssemos o pecado dentro de nós, elas seriam extremamente benéficas. O erro está em nós, na nossa natureza pecadora. Então, esse é o grande tema do capítulo 7, né? E graças a Cristo, isso no capítulo 8 vai ficar muito claro, graças a Cristo que enviou o Espírito Santo para formar o caráter de Cristo em nós, né? E ele faz isso, nós temos conversado sobre isso, ele aplica a cruz em nós. Muitas vezes a gente passa por situações de sofrimento para que o nosso ego cada vez diminua mais e a presença de Deus, do caráter de Deus, do caráter de Cristo, prevaleça em nós. Então, sem o sangue de Cristo, se Cristo não derramasse naquela cruz o seu sangue, o Espírito Santo não poderia ter vindo, não poderia iniciar essa obra de transformação do cristão. Então, ficaríamos completamente debaixo da lei de Deus, que é boa, santa, mas todos estaríamos condenados. Por isso que a Romanos fala, todos estão condenados, todos perderam a graça de Deus. E pior, não é condenado para agora, condenado para toda a eternidade. Só para recordar rapidamente, irmãos, esse tratado maravilhoso de Romanos, nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 3, vimos um tratado sobre a ira de Deus. Depois, nós vimos no capítulo 4, capítulo 5, sobre a fé do cristão. O capítulo 6 foi um tratado sobre o poder do pecado. O capítulo 7 está um tratado sobre a lei de Deus. Ele fala 31 vezes sobre a lei de Deus. E o capítulo 8 vai falar 22 vezes sobre a ação do Espírito Santo em nós. Então, em Romanos capítulo 8, nós vamos chegar lá, se Deus assim permitir, nós vamos ter a descrição completa do que é uma vida cristã normal e abençoada. Nós precisamos entender esses princípios todos. Então, vamos juntos. Vamos continuar aqui no capítulo 7, no verso 14, ele fala assim, ó, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu me tornei, que a Bíblia chama de carnal. Os teólogos, analisando esses versos de 14 a 17, que nós vamos trabalhar hoje, e os grandes teólogos da cristandade, né, de todos os tempos, eles afirmavam que Paulo estava expressando sua própria autobiografia nesse capítulo 7. Que o Paulo, assim como eu e você, vivemos em dois planos, entre dois planos. Nosso espírito anseia por viver no plano superior, obedecendo a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica triste por ver a força do pecado exercendo em nossa vida, né? Então,
E isso não preciso exemplificar, né, irmão? Basta você ligar o noticiário todo dia, né? Essa semana tivemos uma coisa muito triste, aquela cantora e pastora evangélica que encontraram o corpo dela carbonizado lá na Bahia. E o próprio marido mandou matar, né? Um roxinol do nosso Senhor Jesus Cristo que cantava nas igrejas. Então isso mostra o que tem dentro do coração humano, né, irmãos? É algo realmente assustador, né? E que o cristão, então, sempre vai experimentar essa tristeza no seu coração pela força do pecado que puxa ele para baixo, ao invés de levar para cima. São coisas opostas entre si. O mundo aqui que nós vivemos e o reino de Deus são opostos entre si. E a minha expressão no reino do mundo se dá pela minha, que o apóstolo Paulo chama de carne, que é esse conjunto de corpo e alma. E a minha expressão no reino de Deus se dá por meio do Espírito, que quando eu entrego a vida a Cristo, ele é regenerado, né? Então sempre vai gerar um conflito constante enquanto a gente viver nesse mundo. Um estado de tensão, uma luta interior constante, né? A natureza carnal vem de Adão, está sujeita à morte eterna, não só à morte física. Agora, o meu espírito regenerado vem do próprio Cristo, está sujeito à vida eterna com Deus. E não só isso, no final de todas as coisas, a regeneração do meu próprio corpo para ter um corpo de glória. Então, espiritualmente, como diz em Colossenses capítulo 1, nós passamos, quando a gente pela fé crê em Cristo, nós passamos da morte para a vida. O batismo representa isso muito bem, né? Quando você desce as águas do batismo, você morre com Cristo, é uma declaração pública, simbólica de uma verdade espiritual. Você foi sepultado com Cristo. Quando você sai das águas do batismo, você ressuscita para uma vida nova. Ressurgimos para andar em novidade de vida. Por isso que quando você reserva o domingo, né, que é o dia do Senhor, para ir na sua igreja, sentar lá no banco e ouvir a palavra de Deus, isso já mostra a ação do seu espírito fazendo isso com você. O seu espírito foi regenerado, que tem fome da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai construir o alicerce da nossa vida cristã. Ela que vai fortalecer e desenvolver a nossa fé para o dia a dia. Permite a expressão latina, é o modus operandi do Espírito Santo, né? Ele nos conecta por meio da palavra de Deus ao reino de Deus. Isso nós estamos fazendo aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui. E a nossa fé vai sendo desenvolvida, muitas vezes devagarzinho, muitas vezes de pequenos gestos, de passo a passo, onde nós vamos sendo transformados. Então ele está falando, a lei é espiritual, a lei é maravilhosa, mas eu não sou. Eu não sou, por causa do... Eu fui vendido como escravo ao pecado. Aí ele continua, no verso 15, falando assim para nós. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço aquilo que eu odeio. É o título da mensagem. Não quero fazer aquilo que eu deveria fazer, o que eu quero fazer. Meu espírito quer que eu haja de uma forma, mas a minha natureza carnal, o meu ego, age de outra forma completamente contrária. Então reparem, irmãos, há um poder no ser humano que atua na sua vontade. Há um poder no ser humano que domina a sua alma, né, que forma esse conjunto que a psicologia chama de ego, né, que muitas vezes é alimentado por elogios, por querer estar sempre em evidência, né? E as redes sociais, elas potencializaram muito isso. As pessoas têm muita necessidade de postar aquilo que está fazendo, de receber elogios, de ter seguidores. E isso vai na contramão da vida do espírito, irmãos. Isso profundamente vai tirando o nosso discernimento espiritual. É muito perigoso. A Bíblia ela alerta sobre o perigo dos elogios, ela chama de um laço, né? O nosso ego gosta de ser adulado, gosta de ser reconhecido. Infelizmente, a gente coloca os nossos interesses sempre em primeiro plano, ao invés do interesse daquela pessoa que vive conosco. Agora, no reino de Deus, é o inverso. Completamente o inverso.
Jesus fala: aquele que quer ser maior no meu reino, seja servo de todos. No meu reino, temos que lavar os pés um dos outros. E o grande é aquele que serve. É totalmente contrário, é uma inversão dos valores do reino desse mundo, né? Então, aquilo que nós temos falado, o que conta para Deus não é a nossa reputação no mundo. O que conta para Deus é a nossa reputação interior. Não é nossas aptidões, nossos talentos. O reino do mundo não, é o inverso. O que conta é os seus talentos, sua capacidade de vencer, né? E o que conta para Deus é se você pegar os talentos que Deus lhe deu e usar para servir na obra, no reino de Deus. É o inverso, irmãos. Quando você, o Atmani, né? Não sei se os irmãos conhecem, esse era um chinês, ele já faleceu na década de 50, era um pastor evangélico e pregava na China comunista e sofreu muita perseguição por isso, muita perseguição, e foi morto, inclusive, na prisão. Dizem que ele nunca escreveu um livro, todos os livros que existem sobre ele foram as pessoas que estavam presentes nas suas pregações, foram anotando e depois publicaram em livros. Certa feita, o Atmani conta no seu livro Vida Cristã Normal que ele tem um encontro com um professor dele. Ele tinha acabado de sair da prisão, onde tinha sido torturado e coisas do nível. E o professor olhou para ele e falou: Ni, é você? Ele falou: sim, sou eu. Nossa, ele estava muito mais velho do que realmente ele tinha de idade. A aparência física dele estava muito desgastada, muito envelhecida, ele, apesar de ele não ser tão velho assim. E o professor: o que houve contigo? Você está muito acabado, não sei o quê. Você continua com essa mania de pregar evangelho? Né? O professor começou a censurar ele. Você está desperdiçando a sua vida pregando o evangelho. E isso deprimiu ele, ele saiu profundamente deprimido e começou a questionar realmente a sua vida. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas aí ele se lembrou daquela passagem daquela mulher, Maria, que pegou toda a sua poupançazinha que ela tinha, comprou aquele nardo precioso e ungiu Jesus, os pés de Jesus, a cabeça de Jesus, pouco antes da morte de Cristo. E os discípulos falaram: que desperdício, né? Desperdício é o quê? É você gastar com algo que não vale a pena. Era isso que eles estavam falando sobre Jesus. É isso que o professor do Atmani está falando. Você está desperdiçando a sua vida servindo a um reino invisível que na mente comunista ele não existe. Então, irmãos, esse é o grande problema, né? E Paulo está falando aqui no verso 15 para nós que ele quer fazer o que quer, mas não consegue, porque existe um poder dentro de nós. Então vamos ler logo direto do 15 ao 17. É a conclusão disso. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei de Deus é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Olha o que ele está falando. Eu faço aquilo que eu não quero. Então, todo ser humano tem um livre-arbítrio. Deus deu para todo ser humano. Mas o pecado contaminou o livre-arbítrio humano. O pecado escravizou o livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio se corrompeu, as escolhas humanas são corrompidas, porque o pecado controla o ego humano. É um conflito interior que vai acompanhar a gente nesse mundo. Calvino falava que existe uma eterna batalha na alma do cristão entre a sua carne e o seu espírito. E a geração cristã atual, ela ignora esse conflito, irmãos, e não dá muita importância a isso. Então, aqui no verso 17, lendo de novo, ele está falando: nesse caso já não sou mais eu que faz, mas é o pecado que habita em mim. É um poder que domina a minha vontade e age sempre de forma contrária à lei de Deus. A lei de Deus fala: não cobiça, eu cobiço. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, que vai falar muito no capítulo 8, que a carne é inimizade contra Deus, porque não consegue cumprir a lei de Deus. Então, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus.
Então, essa carne, esse conjunto entre o nosso corpo, nosso psique, a nossa alma, né? Nossos sentidos sensoriais, a razão que está na nossa mente, ela é útil para operar nesse mundo material, mas perde a sua lucidez completamente quando a gente pensa em termos de reino de Deus. Por quê? Porque ela é insaciável. Por que ela é insaciável? Por causa do poder do pecado. Então, o pecado é um senhor de escravo terrível, irmãos. Terrível. Então, quem é esse homem aqui de Romanos 7? Que tem prazer na lei de Deus, quer cumprir a lei de Deus, mas não consegue. É uma pessoa que ainda o Espírito Santo não converteu ele. Né? O apóstolo Paulo está fazendo um passo a passo. Ele é um escravo do pecado. Ele desconhece a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente. Pelo contrário, ele acha loucura. Loucura. Isso que nós estamos falando aqui, se você entregar para qualquer intelectual materialista, ele vai achar que isso é uma loucura que está sendo falado. Porque é um reino que ele não tem nenhuma informação sobre isso. Né? Não sabe nada sobre a ação do Espírito Santo. Certa vez estava em São Paulo, acho que foi no Rio de Janeiro agora. Eu fui almoçar com o dono de uma empresa de computação e a gente estava conversando, ele era judeu, e a gente estava conversando muito sobre Jesus. Né? E ele falou assim, Jesus, eu tive alguns conflitos sobre ele, agora já estava resolvido, etc. Aí quando eu comecei a falar sobre ressurreição, o que ela significou, e a vinda do Espírito Santo, ele me perguntou, Espírito Santo? Que é isso? Que negócio é esse de Espírito Santo? O que isso tem a ver com Jesus? Ele era um judeu, não entendia a verdade principal do Evangelho. Mas tem muitos cristãos que se dizem cristãos e também desconhecem isso, irmãos. É, e quando você desconhece a ação do Espírito Santo, você se torna apenas uma pessoa religiosa, não uma pessoa convertida. Esse é o fato. Então, esse homem aqui, ele sente prazer na lei de Deus, sabe que ela é boa, mas como não tem a ação do Espírito Santo, ele não consegue cumprir a lei de Deus. É aquilo que a Bíblia fala sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, irmão, não é para você ficar rodando de um lado para o outro, piano, fazendo profecias, falando língua. Pode até acontecer isso. Não estou negando isso, tá? Mas o batismo do Espírito Santo é uma conversão interna que acontece no nosso caráter. É uma ação direta do Espírito Santo. Sem ela, nós estamos incapacitados de discernir o mundo espiritual, o reino de Deus. E eu gosto de uma passagem que exemplifica isso fantasticamente. Está no livro de Atos, capítulo 19. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, hoje na atual Turquia, né? Éfeso, na época de Paulo, era a quarta cidade mais importante do Império Romano, dominada por Roma. E quando Paulo chega, e Paulo, segundo a tradição cristã, não era um homem grande, forte, com voz poderosa, não. Pelo contrário, ele era meio careca, tinha as perninhas tortas. Era um homem que, aos olhos do mundo, talvez fosse uma figura, como ele mesmo fala, uma figura meio desprezível, né? Não era tão imponente como os outros que chegavam. Então ele chega naquela cidade anônimo, uma cidade que era extremamente rica e tinha um culto onde havia uma procissão, uma romaria. Todas as pessoas do Império Romano, uma vez por ano, iam para Éfeso fazer o culto a Diana dos Efésios. Alguns chamavam de Afrodite, né? E havia um templo em homenagem a essa entidade que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Templo extremamente belíssimo. O apóstolo Paulo, ao entrar naquela cidade, anônimo, quietinho, ele vai travar uma duríssima luta contra o reino das trevas. Ele mesmo fala, eu lutei com feras em Éfeso. E como é que ele faz isso, irmão? Faz pela ação do Espírito Santo.
ele encontra 12 discípulos, né, que eram cristãos, e Paulo pergunta: vocês foram batizados no Espírito Santo? E os discípulos: que é Espírito Santo? Que Espírito Santo é esse? Eu nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Descemos apenas as águas do batismo. Não, isso era o batismo do João. Ele teve o seu tempo. Ele estava ali apenas como mensageiro para mostrar quem viria depois, o próprio Cristo, que batiza com o Espírito Santo. Então Paulo impõe a mão sobre esses homens e eles recebem o Espírito Santo e ele vai formar um núcleo com esses 12 homens, né? Eles eram antes cristãos religiosos, agora vão ser cheios do Espírito Santo. E uma dessas pessoas era um casal chamado Áquila e Priscila. E ele vai trabalhar na oficina deles, fazendo tendas, que era o Paulo sabia fazer, para poder se sustentar naquela cidade de Éfeso. Fica ali trabalhando por um certo tempo, quando Timóteo vem da Macedônia com a oferta que as igrejas da Macedônia estavam trazendo para o Paulo. Com essa oferta, ele para o trabalho secular dele e vai alugar umas salinhas, ou uma parte de uma escola que havia em Éfeso, a escola de Tirano. E durante 2 anos, irmãos, ele vai ensinar todos os dias. Vai fazer uma super escola bíblica dentro dessa escola. A palavra de Deus. E a Bíblia diz que o poder do Espírito Santo veio com sinais e prodígios ao ponto que a sombra de Paulo, o lenço de Paulo curava pessoas. Mas era tudo baseado no ensino da palavra e a unção do Espírito Santo. Dinamite pura, pura. Tanto é que esse ensino foi se propagando por Éfeso, que era famosa pelas escolas de mistérios, pelas escolas de magia negra, de magia em geral. Diz que a população toda pegou seus livros de magia e fizeram uma fogueira desses livros, que custavam uma fortuna na época. Por quê? Porque estavam sendo convertidos ao Evangelho. O reino das trevas começou a sofrer uma perda gigantesca. E aí, alguns religiosos que eram judeus, né, de uma sinagoga, filhos de Cefas, vê uma pessoa endemoniada e fala: em nome de Jesus a quem Paulo prega, o demônio sai dessa pessoa. E o demônio fala: olha, Jesus eu conheço, Paulo também, e vocês quem são? E dá uma surra nesses filhos de Cefas. E isso se propagou mais ainda. Então, viram que o poder de Deus estava cada vez mais presente naquelas vidas. O exemplo daquelas pessoas que não conseguiram libertar a pessoa do demônio mostrou que a religião não liberta ninguém. E Paulo começou a bater de frente com o culto de Diana. Né? E haviam pessoas que ganhavam fortunas com o culto de Diana, fazendo estátuas, etc. Quer dizer, o poder das trevas se une para destruir Paulo. Paulo acaba fugindo da cidade. Éfeso depois até da morte de Paulo, vai se tornar uma das principais igrejas da cristandade. O apóstolo João vai viver lá e vai morrer lá. Maria, mãe de Jesus, vai morrer lá. Timóteo, um dos principais discípulos de Paulo, vai ser bispo da igreja de Éfeso. Ao longo da história da igreja, ali teve 2 concílios realizados. No ano 300, esse templo de Diana foi destruído pelos cristãos. Agora, quem é Éfeso hoje, irmãos? Você pode ir lá ver as ruínas. Tem mais nada, mais nada. Por quê? Virou religião. E aí o Espírito Santo se afasta. E quando o Espírito Santo se afasta, os sucessores dessa geração que eram cheios do Espírito Santo já não tinham mais a presença do Espírito. E se não for assim, eu vou sempre fazer isso que esse homem está falando aqui. Eu não vou conseguir fazer aquilo que é bom, aquilo que eu quero, porque o mal habita dentro de mim e o bem que eu quero fazer eu não consigo. A sociedade que a gente vive hoje, meu, psicológica, psiquiátrica, nada contra, eu acho, nada contra isso, mas humanista, vamos falar assim, principalmente humanista, ela relativiza esse conflito que tem dentro do ser humano. E, ao relativizar, ela está anulando a obra do Espírito Santo no coração do homem. Esse conflito interior, que esse homem está falando aqui para nós, vai existir. Tem prazer na lei de Deus. Sabe que a lei é boa, é santa.
mas ele é escravo do pecado. E só vai ser vencido, como diz Jesus para Nicodemos, se a gente nascer de novo, por meio do poder do Espírito Santo. É um vento que sopra em várias direções, você nunca sabe de onde está vindo. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Então, irmãos, para que a gente consiga fazer aquilo que a gente deseja, nós precisamos nos converter. Precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus. Que coisa fantástica, né, irmão? Que coisa fantástica. Então, que essas gemas preciosas de Romanos fiquem no nosso coração e deem frutos para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Uma ótima semana, até o nosso próximo encontro.